Aconteceu às 14h30, no último sábado, antecedendo as eleições. Temos a festa das crianças sábado, agora, dia 22, profético. 22. Por favor, gostaria que vocês recebessem pastor André Eraine Nobre. Amém. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós queremos continuar adorando ao Teu nome por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e te pedir que enquanto nós estamos aqui ou nos nossos lares para adorar a Ti e ouvir a Tua palavra, que nós diminuamos e o Senhor cresça em nós. Que o Senhor guarde as nossas famílias, os nossos locais de trabalho, que o Senhor fale conosco através da Sua palavra e que nós sejamos alçados a um novo tempo, Senhor, contigo, e que nós possamos ver a Tua honra, a Tua glória através de nós brilhando, e nós possamos sair daqui cheio da Tua unção e da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, tem algum flamenguista ou algum corintiano aí? Levanta a mão. Você já tem lugar no céu garantido, irmão, mesmo que você não seja crente, só pelo fato de você estar aqui e ter perdido o jogo, né? Porque o resto deve estar assistindo o jogo com certeza. Começou não? Mas eles estão no esquenta já estão naquela apreensão, roendo unha, né? Já estão se descabelando. Mas graças a Deus por você estar aqui, os outros estão na intercessão, estão fazendo jejum e oração, né? Pelo jogo. Irmãos, vamos para a nossa leitura da palavra. Podem ficar sentados mesmo. Eu gostaria de meditar em 2 Crônicas, no capítulo 7. É um texto bastante conhecido, né? Aquele texto, famoso texto de quando Salomão, ele termina a construção do templo. Isso, 2 Crônicas, capítulo 7, vamos lá para o versículo de número 12. Por gentileza, Mateus. De noite, apareceu o Senhor a Salomão, depois que terminou, né, de construir o templo, e aí faz a aliança do Senhor com Salomão, é a epígrafe do texto. Uma referência parecida encontra-se em 1 Reis, capítulo 9, versículo 1 a 9 também, referente a esse mesmo texto. E aí diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E aí ele diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Continua. Se o meu povo, aquele texto que a gente repete, né, maravilhosamente, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Versículo 16. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Repita comigo: todos os dias. Pode prosseguir. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizerdes segundo tudo o que te ordenei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, pode prosseguir. Também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Pode parar por aí? Bom, versículo 14, irmãos, a gente começa analisando que existe uma condicionante. Começa com: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então a gente tem uma normativa óbvia, que é dependente de uma condicional, de uma situação alheia à vontade de Deus. Deus, ele disse, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar. No versículo anterior, ele também coloca uma condicionante. Ele diz: se eu cerrar os céus, se eu mandar os gafanhotos, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Ora, por que Deus faria isso? E sabemos muito bem que é decorrente daquele texto de Deuteronômio 28, da bênção e da maldição. Isso aí está claro para todo mundo, que também é uma condicionante. Deus distribuiu as tribos de Israel em 2 montes e mandou que eles proferissem as bênçãos e a maldição. Olha, se nós obedecermos à voz do Senhor, haverá abundância, os ventres das mulheres serão abundantes, os inimigos olharão para o povo de Israel e tremerão de medo, vocês serão frutíferos na terra, vocês serão abundantes, vocês plantarão e colherão. Levítico 26 também fala sobre isso, que vocês plantarão, e quando vocês colherem, vocês serão tão abundantes e tão prósperos, que vocês não conseguirão consumir antes que a próxima colheita venha, e vocês terão que jogar fora a colheita anterior para dar espaço para a nova colheita. Os inimigos terão medo de vocês, eles ficarão espantados, e eles ficarão abismados e olharão e falarão: como esse povo consegue ser tão abençoado? E vocês falarão: é porque o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Essa é a promessa que foi feita. Aplauda o Senhor. Eu juro que nessa nova unção pastoral, eu falei que o meu sonho é conseguir falar tão parcimoniamente como o Laerte. Eu falei para alguns aqui, né, que eu admiro muito a forma como o Laerte, eu acho que a hermenêutica dele, né, a didática do Laerte, pelo fato dele ser advogado, ele fala de uma forma tão doce e suave, que eu falei: eu quero pegar essa unção para mim. Receba, em nome de Jesus. Estou aprendendo, vou chegar lá. Mas de fato, o outro povo falou: em compensação, se vocês não derem ouvidos à minha voz, se vocês forem rebeldes, se vocês se comungarem com as nações pela qual eu mandei vocês exterminarem, os jebuseus, os ferezeus, infelizmente, mesmo eu avisando para vocês não fazerem isso, vocês sofrerão as consequências das más ações de vocês, das más escolhas, dos votos errados que vocês mesmos advertidamente escolherão, porque eu, para adverti-los das más escolhas, eu permitirei que vocês colham as sementes pelas quais vocês plantaram, porque os inimigos dominarão sobre vocês, vocês serão apavorados, as colheitas de vocês serão infrutíferas, os inimigos serão terror para vocês, o ventre das mulheres de vocês serão inférteis, as terras de vocês serão secura, as colheitas de vocês, elas serão devoradas pelos gafanhotos, e o que os gafanhotos não derrubarem, a seca e as queimadas, elas derrubarão. Deus, ele advertiu o povo, e ele falou: o coração de vocês se endurecerá ainda mais. E nesse texto, Deus fala: porém, povo de Israel, mesmo sabendo que vocês podem fazer más escolhas, eu dou uma esperança para vocês. Atentem, porque eu sou um Deus misericordioso. E ele diz: se eu cerrar os céus, como eu já estou alertando para que vocês não façam, mas se vocês fizerem as más escolhas, não temam. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos, sabe, quando a mãe vira para a criança e fala assim: meu filho, não bota a mão na tomada, porque se você botar a mão na tomada, você vai levar um choque. E aí vai a criança lá, e a mãe olha para o lado, vai a criança e mete a mão na tomada. O que vai acontecer com a criança, irmãos? Vai levar um choque, não vai? A mãe não avisou que se ela botar a mão na tomada, ela vai levar um choque? A mãe avisou. A criança, com aquele espírito rebelde, ela vai lá e bota a mão na tomada.
vai levar um choque, não vai? A mãe não avisou, mas a criança é rebelde, ela vai lá e bota. Mas a mãe, com todo o amor do mundo, ela pega a criança, coloca nos seus braços, acalenta, faz carinho, dá beijo. A mamãe avisou, e dá carinho, e dá beijo, e fala, vamos tomar um sorvete, e agora você vai ficar sem assistir televisão. Esse é o Deus que cuida de nós. Ele tira aquele pensamento, sabe, irmãos? A consequência veio, e essa é a consequência do versículo 13. Mas Deus, ele é tão amoroso que ele fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é a criança que está ali tremendo, com os cabelos espetados, sabe, irmãos? Com aquele olhar de Mônica, o olhão de Mônica, e falando, papai, levei um choque. Mas Deus, com seu amor infinito e a sua graça misericordiosa, ele diz para nós: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, como uma criança toda remelenta, com o nariz escorrendo, falando, pai, tomei um choque, fiz o errado. E Deus nos acolhe com seu amor poderoso e gracioso, dizendo, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está sempre com seus braços abertos, disposto a nos abraçar, a enxugar as nossas lágrimas, a nos chamar de filho amoroso e nos dar um local nos seus braços para dizer que nós somos amados por Ele. Esse é o Deus que nos ama e nos acalenta e enxuga dos nossos lábios. E Ele diz, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E eu creio, irmãos, que é chegado o tempo do Brasil ser este lugar que Deus ouve a nossa oração. Por mais que as nossas escolhas durante muitos anos foram escolhas equivocadas, escolhas errôneas, porque os nossos olhos estavam fechados, vendados, em que nós estivéssemos iludidos, eu creio que as orações do povo de Deus e das mãos levantadas e das orações de um povo santo, elas estão sendo ouvidas pelo nosso Pai. E Ele, mais do que individualmente, como um povo santo e crentes individuais, a nação do Brasil cristã está se levantando como uma nação que ora e adora, e Deus, como um Pai amoroso, está se levantando e ouvindo como ouvia a nação de Israel, para dizer, Brasil, eu vou curar você, Brasil, eu vou sarar as suas feridas. Mas para sarar feridas, irmãos, sabe, minha esposa está aqui, ela é enfermeira. Às vezes quando você, e o Guilherme quebrou os braços no dia 1º de janeiro de 2021, estava pulando no pula-pula, meu filho mais velho, e a gente na casa da minha mãe, ele pulando no pula-pula, chegou com o braço quebrado nos 2 ossos daqui. E ele chegou com o braço quebrado, com aquele olhão de Mônica também, chorando muito, né, o braço todo torto, e chegou desesperado, com muita dor. E a primeira coisa que a gente fez foi imobilizar o braço, para ele não sentir dor, né? Deixamos o braço imobilizado, mas a gente sabia que ao chegar no médico, tiramos o raio-x, o braço estava quebrado. Havia algo que precisava ser feito. O que foi necessário ser feito quando o médico descobriu que havia algo quebrado? Colocar no lugar. E para que se colocasse o braço no lugar, o que o ortopedista fez, irmãos? Gerou uma dor no meu filho. Teve que puxar a ferida do meu filho, puxar o braço, e isso causou uma dor imensa no meu filho para colocar o osso no lugar. O Brasil, em alguns momentos, e Deus teve que fazer isso, e todas as vezes que Deus e o povo de Israel, ele quebrava alguma coisa, quebrava a aliança, quebrava o seu fundamento, era isso que Deus fazia. Deus permitia que as feridas fossem expostas, para que Deus, depois como um enfermeiro ou como um médico, tirasse as feridas, tirasse o pus e colocasse no lugar. O ortopedista virou, Guilherme, respira fundo, porque eu vou ter que colocar no lugar. O Guilherme, né, desesperado, abriu o olhão, e a Raquel até olhou pro lado, e eu nem entrei na sala, porque eu sou mais medroso do que ela.
Eu só ouvi os gritos de lá, né? E eu ouvindo o Guilherme gritando, o médico puxou o braço e colocou no lugar. A dor durou um instante, mas depois o braço estava no lugar. Você entende profeticamente o que é isso, irmãos? A dor pode ser um instante, mas para que a ferida seja curada, é necessário que algumas feridas sejam expostas. E as feridas estão sendo expostas para que Deus, Ele corrija aquilo que precisa ser corrigido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. Ei, eu creio que tem uma nação que ora e busca a presença do Senhor, e nós somos esse povo, irmãos, que decidimos buscar a presença do Senhor, mais do que individualmente. Nós somos uma nação que busca a presença do Senhor, e eu sei que Deus está disposto a abençoar o Brasil, está disposto a abençoar essa nação. Estarão os meus olhos abertos, atentos e os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós temos orado e buscado para que o Brasil, mais do que a sua casa, seja abençoado. E eu quero profetizar que a sua casa, ela será um lar abençoado, que os seus celeiros, eles serão prósperos e fartos, que os seus negócios, eles não andarão para trás, mas eles andarão para frente, que as suas metas, em nome de Jesus, elas serão batidas, e que os seus compromissos, eles serão honrados, e que se você está à procura de emprego, ele será achado em nome de Jesus. Se você está procurando uma saída de negócio, ela será encontrada em nome de Jesus. Eu quero declarar que se você é fiel ao Senhor, as suas necessidades, elas serão supridas, porque você é um filho amado de Deus, e as suas orações, elas não estão fechadas em nome de Jesus. Eu quero declarar que os relacionamentos que você tem buscado diante de Deus, eles não ficarão ocultos, e eles não darão mais errado como deram antigamente, porque você tem dobrado o seu coração diante do Senhor. E se você acha que você não é merecedor, eu lanço essa falsa ideia em nome de Jesus por terra, porque você é alvo da promessa de Deus de ser bem-aventurado nessa terra. Você é alguém com quem Deus vai, e a promessa de Deus para você é que se você buscar a face do Senhor, os olhos do Senhor estarão atentos para a sua vida, e os ouvidos do Senhor estão abertos à sua oração. Chegou o tempo de você tomar posse dessa palavra. Chegou o tempo de você entender que os seus pecados são sarados através do sacrifício de Jesus e através da sua comunhão com Cristo. As portas são abertas e não fechadas. As janelas do céu, elas são abertas e não fechadas. E o inimigo não tem mais poder sobre você. O pecado que antes te atentava, não te atenta mais. E as portas que você achava que eram para a sua destruição, não são mais. Aquilo que era desfavorável para você, se torna em bênção para você, porque você é filho de Deus, amado pelo Senhor, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o povo de Israel, ele tinha tudo para converter todas as nações ao seu redor. Deus esperava que o povo de Israel fosse fiel a Ele, para que através dessa fidelidade, o povo de Israel convertesse todas as nações ao redor. Obviamente, Deus mandou que Israel exterminasse todas aquelas nações que estavam ali em Canaã. Os jebuseus, os ferezeus, né? Aquela galerinha da terra de Canaã ali, era realmente para Israel passar a faca, né? Era para matar mesmo, né? Não era para deixar ninguém. Mas aquela galera que estava ao redor da terra prometida, né? Os fenícios, né? Até os babilônios e todos os egípcios, era para que Israel fosse tão abençoado, né? E eles fossem tão fiéis a Deus, que o testemunho deles alcançasse essas nações. Quer ver um exemplo?
rainha de Sabá. A rainha de Sabá não foi lá visitar Salomão? Quem conhece aqui a história? Quem não conhece aqui a história da rainha de Sabá, levanta a mão aí. Tem alguém que não conhece? Lá atrás tem uma irmã, né? Salomão, quando era rei, né? Vou falar rapidinho. Salomão era rei, era o rei mais sábio da terra de Israel, filho de Davi. E ele era tão sábio, tão rico, tão poderoso e tão maravilhoso a terra de Israel era, que veio uma rainha lá da Etiópia, lá da parte da África, que ela ouviu dizer que Salomão era muito próspero, muito feliz, muito abençoado, que ela viajou vários quilômetros, trazendo riquezas, bens, ouro, né, e muitas preciosidades para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela foi uma rainha que viajou vários quilômetros só para ouvir Salomão. E ela chegou no reino de Israel, ouviu, fez perguntas muito difíceis para Salomão e saiu de lá impressionada, dizendo assim: olha, eu ouvi muitas histórias sobre você, mas o que eu ouvi não era nem 10% do que é a realidade. Então, na verdade, o povo de Israel, ele era para ser um povo missionário naquela redondeza. Só que Israel entendeu errado a sua missão. Ele entendeu que era para eles serem os exclusivos de Deus e os queridinhos, né? E eles acabaram se tornando xenófobos. E hoje em dia, o erro da igreja cristã, o nosso erro, é acharmos que nós temos que fechar dentro das nossas quatro paredes. Se nós não tomarmos o cuidado que nós temos como igreja apostólica, como igreja missionária, nós cometemos o mesmo erro da igreja da comunidade de Israel. Porque Israel deveria ser uma luz e um farol para o mundo. E você vai pegar essa visão agora, irmãos. Quando Deus chamou Israel para ser povo exclusivo dele, era para que eles fossem, irmãos, um farol para o mundo, para que eles fossem uma nação evangelística. Tanto é que Deus, ele falou o seguinte: olha, Israel, vocês são meus, vocês são exclusivos, e se vocês forem fiéis, eu vou abençoar vocês de tal forma, que nada vai abalar vocês, nada vai conseguir tirar vocês da prosperidade, da abundância, da riqueza, da felicidade. Vocês serão muito abençoados, mas eu faço um aviso para vocês: vocês tratarão os estrangeiros com muita bondade e generosidade. Vocês não destratarão os estrangeiros, porque eu quero que vocês se lembrem que um dia vocês foram estrangeiros no Egito. A ordem para Israel era que todo estrangeiro que chegasse na terra de Israel fosse tratado da melhor forma possível. Sabe por quê? Porque Deus queria que todo aquele que chegasse em Israel fosse tão bem tratado que ele se tornasse também um israelita. Ei, Deus quer que você trate todo aquele que não é cristão de uma forma tão generosa, de uma forma tão bondosa, de uma forma tão abençoada, que ele olhe para você e não tenha outra opção, outra alternativa, a não ser se tornar um de você. Deus quer que você seja tão abençoador, tão generoso, como diz essa palavra, irmãos, tão poderoso em atos, ações, como Jesus era, irmãos, que ele não tinha outra alternativa, a não ser se tornar um pequeno Cristo, como você é um pequeno Cristo. Você é um propagador de boas novas, eu sou um propagador de boas novas, mas Israel não entendeu isso. Eles começaram a se achar melhor do que os outros, e o pior disso, é que eles se deixaram levar pelas outras nações. Mas não é esse o foco que eu queria entrar, né? É só um parênteses. E eu creio que o Brasil é uma terra poderosa. E nós, mais do que brasileiros, nós somos filhos de Deus brasileiros. Você entende isso, irmãos? Você é brasileiro, mas você é missionário dos céus brasileiro. E como missionário dos céus, irmãos, você tem uma responsabilidade diante de Deus, de fazer com que o reino dos céus seja estabelecido nessa terra. Então você deve sim, como a Bíblia diz, levantar mãos santas e orar a todo tempo, para que o reino dos céus seja estabelecido nesse tempo. Portanto, abra para mim, por gentileza,
o Salmo de número 110. Que a gente já está caminhando para o fim, mas antes eu gostaria de complementar esse texto falando sobre quem é esse governante dessa nação. Salmo 110. Tá, tem alguém na mesa? Tem, né? Salmo 110. Tá aí, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Pode continuar. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o seu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáver, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Esse, irmãos, é um salmo que fala sobre o governo estabelecendo-se sobre toda a terra. E profeticamente eu quero declarar que é chegado o tempo do Senhor Deus tomar o poderio sobre a nação brasileira. O Senhor Jesus, Ele está, irmãos, tomando o governo sobre a nossa nação, porque os brasileiros cristãos, os filhos de Deus, estão dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus sobre o Brasil. É tempo de nós declararmos que o Brasil e a nação brasileira não está mais sobre o jugo, irmãos, de Satanás, da corrupção, das coisas que não pertencem ao Senhor, porque é tempo, irmãos, da igreja e dos filhos de Deus se posicionarem. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Quantos aqui, irmãos, querem ver um Brasil sendo governado pela justiça e não pela corrupção? Quantos aqui querem ver um Brasil sendo governado pelas coisas corretas e não pelas coisas erradas? Quantos aqui querem ver um Brasil, irmãos, sendo governado, irmãos, pelas coisas santas e não pelas coisas poluídas? Portanto, nós dizemos: Senhor, envia de Sião o cetro do seu poder, domina entre os teus inimigos. Apresenta-te, Senhor, voluntariamente ao teu povo. Nós somos teu povo, Senhor, e dizemos: governa sobre nós, Senhor Jesus, venha sobre a tua nação. Nós dizemos não, Senhor, e nós, como teus filhos, oramos e declaramos diante do teu altar. E eu sei que as tuas orações, as nossas orações estão abertas aos teus ouvidos, como diz em 2 Crônicas capítulo 7. E eu peço, irmãos, declare amém enquanto eu estiver fazendo essa oração profética, porque nós declaramos que é chegado o tempo do Senhor Jesus tomar o governo e o domínio sobre a nossa nação brasileira. Diremos ao Senhor: venha sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Chegou o tempo, irmãos, de nós confessarmos que durante muito tempo nós nos calamos. Durante muito tempo nós nos omitimos, achando que nós deveríamos ficar omissos sobre o que é política, sobre o que é arte, sobre o que é governo, sobre mídia. Não sei se vocês viram as últimas notícias que a mídia está sendo censurada. Houve um grande canal, a Jovem Pan inclusive, né, que ela foi censurada atualmente. Inclusive, grandes casos, nos omitimos achando que nós deveríamos ficar omissos sobre o que é política, sobre o que é arte, sobre o que é governo, sobre mídia. Não sei se vocês viram as últimas notícias que a mídia está sendo censurada. Houve um grande canal, a Jovem Pan inclusive, né, que ela foi censurada atualmente. Inclusive, grandes canais midiáticos, né? Houve a Associação Brasileira de Mídia, a ABRAP, ela fez um termo de repúdio sobre essas situações jurídicas.
Nós estamos vivendo tempos tenebrosos, mas como eu falei, irmãos, nós estamos vivendo um momento, sabe, de rompimento de ligaduras para colocar no lugar? E dói, é desconfortável, é desconcertante, mas eu creio, irmãos, que para ser colocado no lugar, para ser curado, é necessário alguma dor, mas é necessário que nós nos movimentemos, que nós levantemos as nossas mãos e digamos: Senhor Jesus, nós nos posicionamos como teus filhos, e nós colocamos as nossas vidas, as nossas disposições, a nossa mentalidade e os nossos corações ao seu dispor, Senhor. Nós dizemos que o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso auxílio, e dizemos que o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina sobre os nossos inimigos. Apresenta-te, Senhor, voluntariamente ao teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens, porque a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias e não se fatigarão. O Senhor renova as suas forças nessa manhã. Não importa se você tem 10 anos, se tem 20, 40, 50, 60, 70 anos. O Senhor está dizendo aqui para nós que nós seremos como jovens, para que a nossa voz alcance os confins da terra e desse Brasil, dizendo que a nação brasileira é do Senhor. Você é abençoado como eu já profetizei. A sua casa é abençoada como eu profetizei. E você não se calará. Você declarará que essa nação, independente de quem ganhar as eleições, essa nação não é corrompida, essa nação não é injusta, essa nação não é corrupta, e essa nação não se dobrará à corrupção e à ditadura, em nome de Jesus. Essa nação pertence a quem, irmãos? Ao Senhor Jesus. Essa nação é do nosso Deus, essa nação é do Senhor Jesus e da igreja do Senhor Jesus, porque existem santos nesse lugar, existem ministros de Deus, existem joelhos que não se dobram, existem línguas que não se calam, existem mãos que não se abaixam, existem vozes que louvam ao Senhor, e existem pessoas, irmãos, que prosperarão independente das circunstâncias adversas. Porque nos tempos, irmãos, de Nero, existiam pessoas que iam diante dos coliseus serem estraçalhadas por bestas feras. Existiam pessoas que iam ser crucificadas diante, irmãos, de pessoas ímpias que zombavam delas, mas elas iam sorrindo, elas iam felizes, porque elas sabiam que a glória delas não estava, irmão, nessa terra, não estavam simplesmente nas afrontas que elas enfrentavam, estavam em cumprir o seu propósito em nome do Senhor. E eu pergunto: quantos estão aqui dispostos, irmãos, a sangrarem pelo Senhor, ou sofrerem pelo Senhor, mas não se calam diante das afrontas e dizem: essa nação não se curvará diante das injustiças? Se você é um desses soldados, eu te peço, se coloque de pé em nome de Jesus. É chegado o tempo, se coloque de pé, literalmente, em nome de Jesus. E eu creio que não chegará o tempo, irmãos, não é chegado o tempo do anticristo, é chegado o tempo da igreja. É chegado o tempo da nossa vitória como igreja. É chegado o tempo em que a glória do Senhor será espalhada. E será espalhada porque você carrega essa presença. Você é o detentor, irmãos, das promessas de consolação. Porque a Bíblia diz: encherei a terra da minha glória. E essa glória é cheia através da sua presença, da minha presença. Nós somos os carregadores da presença do Senhor, e você tem que espalhar essa glória. Você é aquele, irmãos, que, sabe, antes era o templo, mas o templo foi destruído. O templo foi destruído e o Senhor disse que Ele não deixaria a glória dele ser espalhada.
essa glória é você que carrega. Você carrega a glória de Deus vivo, do Deus poderoso. E Ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quantos aqui chamam pelo nome do Senhor? Quantos aqui clamam a presença dos Deus vivo? E Ele nessa noite está contigo nessa noite. E Ele não está apenas nessa noite, Ele vai com você para a sua casa, Ele se deita com você, e Ele vela por você enquanto você dorme. Quando você acordar amanhã de manhã, Ele estará contigo dizendo: bom dia, Espírito Santo. Como diz aquele livro do Benihim, né? Hã? Não é? Benihim, é? Quando você estiver indo no seu trabalho, balançando no ônibus assim, ó, em pé ou sentado, o Espírito Santo está com você. Quando o seu chefe te der uma palavra que você não gosta, o poderoso Deus está com você e você tem a capacidade de responder com mansidão. Quando você estiver passando por uma provação, uma luta, é o Espírito Santo, o poderoso Deus, que carrega você. Portanto, nessa noite, seja cheio da presença de Deus, seja curado de feridas da alma, seja curado de intercessões, de perguntas, de questionamentos, de medos e de dúvidas sobre se você vai conseguir, se você pode ser perdoado. Não, você é o templo que carrega a presença de Deus. Ei, se um dia você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem essa capacidade de carregar a presença. Se você não aceitou, ou se você está distante dessa presença, eu te convido a voltar aos pés do Salvador. Eu te convido a novamente, ou pela primeira vez, fazer essa confissão ao Senhor Jesus, chamando Ele para habitar no seu coração e chamá-lo para essa vida de intimidade com Ele, falando: Senhor Jesus, habita no meu coração. Feche os seus olhos nessa noite e peça para que Ele, enquanto o louvor canta essa canção, que você clame a Ele como diz essa oração: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Louve ao Senhor nessa noite.